Muito antes de virar estátua e nome de praça, Tiradentes era um homem cercado por risco, pobreza e ideias proibidas. Nas terras ricas de ouro, a coroa portuguesa cobrava cada grama como se o Brasil existisse apenas para obedecer. Quando a cobrança ficou ainda mais cruel, muitos começaram a sentir que a injustiça já não podia durar. Era a ameaça da derrama, a cobrança forçada que podia arrancar bens, honra e paz de famílias inteiras. Nesse cenário de medo, reuniões discretas começaram a acender uma ideia impensável: liberdade. Tiradentes não era o mais rico nem o mais poderoso, mas era um dos que falavam com fogo no olhar. Ele via um Brasil que ainda não existia, livre da submissão, livre do peso imposto de longe. Ao lado de padres, poetas, militares e homens influentes, ele entrou numa conspiração que podia mudar tudo. Mas toda conspiração cresce com esperança de um lado e com o perigo silencioso da traição do outro. Enquanto os planos amadureciam, o Império permanecia atento, pesado, distante e pronto para esmagar qualquer ruptura. A revolta tinha a data sonhada, mas não tinha a força organizada que uma mudança tão grande exigia. Então veio a rachadura fatal. Alguém decidiu salvar a própria pele, entregando o segredo da conspiração. Em poucos instantes, a esperança virou caça e os nomes antes sussurrados passaram a ser perseguidos. Tiradentes foi preso, e com ele caiu o sonho de liberdade que mal havia começado a respirar. Os homens que sonharam com a ruptura agora enfrentavam interrogatórios, medo e a possibilidade da morte. Nos tribunais do Império, a justiça parecia menos uma balança e mais um instrumento de exemplo brutal. Muitos tentaram se afastar da culpa, diminuir o próprio papel e escapar do destino que se aproximava. Tiradentes, porém, acabaria ligado para sempre ao rosto mais visível daquele desafio contra a coroa. A sentença chegou pesada, calculada e cruel, como se o Império quisesse matar também o exemplo. Enquanto outros tiveram penas reduzidas ou exílio, sobre ele caiu o castigo mais duro e mais simbólico. Naquela hora, a conspiração deixava de ser apenas um plano fracassado e virava uma ferida na história do Brasil. Chegou o dia em que o corpo de um homem seria usado para espalhar medo entre os vivos. As ruas assistiram em silêncio ao desfecho de alguém que ousou imaginar um país diferente. O Império queria que tudo terminasse ali, na humilhação pública e no apagamento da memória. Mas algo inesperado começou a acontecer. O condenado passou a crescer dentro do imaginário do povo. Com o tempo, o homem derrotado pela força virou um dos maiores símbolos de coragem contra a opressão. A história dele sobreviveu porque alguns fracassos são tão profundos que acabam abrindo o caminho para o futuro. Tiradentes não viu a liberdade chegar, mas sua queda ajudou a dar rosto ao desejo de independência. Por trás do mártir celebrado, existia um Brasil colonial, dividido entre medo, interesse, coragem e silêncio. Ele caiu como réu do Império, mas atravessou os séculos como lembrança viva de que desafiar o poder tem preço. E talvez seja por isso que sua história ainda ecoa, não como lenda distante, mas como um aviso gravado na origem do Brasil. Antes da conspiração, Minas Gerais já vivia sob o brilho enganoso do ouro e sob o peso silencioso da exploração. Cada pepita arrancada da terra parecia alimentar Lisboa, enquanto a colônia acumulava cansaço, dívida e revolta. Nesse ambiente sufocante, Tiradentes circulava entre estradas, vilas e conversas, ouvindo de perto o desespero da população. Ele não nasceu cercado de poder, e talvez por isso entendesse tão bem o tamanho da injustiça. Enquanto alguns sonhavam em segredo, outros calculavam riscos, vantagens e a chance de escapar se tudo desse errado. A liberdade parecia próxima nas palavras, mas distante na coragem exigida pela realidade. O Império, porém, dominava leis, armas, tribunais e o hábito antigo de transformar rebeldes em exemplo. Foi nesse jogo desigual que a Inconfidência começou a caminhar para o ponto sem volta. Quando a delação apareceu, não destruiu só um plano. Ela partiu a confiança entre homens que diziam lutar pelo mesmo ideal. Daquela hora em diante, cada passo podia ser o último em liberdade. A prisão não veio como surpresa total, mas como o golpe inevitável de um império que já havia decidido vencer pelo medo. Mesmo encarcerado, ele passou a carregar sozinho um peso que antes estava espalhado entre muitos. Ali, o homem comum começava a ser empurrado para um destino de mártir. O julgamento não buscava apenas punir, mas ensinar a colônia inteira a não repetir aquela ousadia. E foi assim que uma revolta inacabada terminou produzindo um símbolo maior do que seus próprios conspiradores imaginavam. Se Tiradentes enfrentou um império, o mínimo que você pode fazer é clicar em inscrever-se. Vai lá,
é de graça e ajuda essa história a chegar mais longe.